professora Luzia Valentina Módulo e esta é a parte 2 da aula sobre fotossíntese, na qual abordarei principalmente o ciclo C4 e as plantas de metabolismo ácido das crassuláceas. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Fisiologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras utilizadas nessa videoaula foram extraídas do livro Fisiologia Vegetal, 5ª edição, publicado por Lincoln Theis e Eduardo Zeiger, e os demais recursos audiovisuais e outras figuras são devidamente referenciados. Portanto, a fotossíntese C4 evoluiu como um dos principais mecanismos utilizados por plantas vasculares para concentrar CO2. Isso foi demonstrado e observado ainda na década de 1950 por dois pesquisadores, o Korsted-Chak e o Karpilov. O que eles fizeram foi basicamente utilizar folhas de cana-de-açúcar e de milho num experimento onde eles trataram esses sistemas com CO2 marcado com carbono 14. E ao final de um determinado tempo de incubação desses sistemas com o CO2 marcado, eles observaram que as plantas produziam malato e aspartato, que eram também marcados com carbono 14, sugerindo então que estes dois ácidos, derivados ácidos, o malato e o aspartato, são oriundos da transformação do CO2. O CO2 foi convertido nessas duas substâncias. E, curiosamente, essas duas substâncias têm 4 átomos de carbono, por isso que se chama, então, metabolismo C4. Então, as plantas de metabolismo C4 apresentam o que se chama de anatomia Kranz. A anatomia Kranz ela é uma estrutura especializada encontrada em plantas de metabolismo C4, nas quais as células do mesofilo estão agrupadas ao redor das células da bainha do feixe vascular, como é o caso, Aqui nós temos as células do mesofilo, se encontram ao redor das células da bainha do feixe vascular, tudo isso num sistema arranjado em forma de anel. E o que é mais interessante é que o número de cloroplastos nas células da bainha do feixe vascular, ou seja, o número de cloroplastos nessa região, ele é muito maior relativamente quando comparado com o número de cloroplastos no mesofilo. Esse tipo de anatomia é encontrado em plantas da família Poaceae, ou seja, algumas gramíneas possuem esse metabolismo C4, como é o caso do milho, e também algumas dicotiledôneas. E como se dá o ciclo C4? Aquelas plantas que apresentam a anatomia Kranz, quando realizam trocas gasosas, as células das folhas recebem então o CO2 lá nas células do mesofilo. Esse CO2 então é convertido a bicarbonato, graças à ação de uma enzima denominada anidrase carbônica. Esse bicarbonato é então incorporado no esqueleto carbônico do fosfenolpiruvato, uma molécula com 3 átomos de carbono. E esta carboxilação ela é promovida pela fosfenolpiruvato carboxilase, uma enzima muito importante no metabolismo C4, gerando assim o primeiro composto com 4 átomos de carbono que dá nome ao ciclo C4, gerando assim o oxalocetato. O oxalocetato, na presença de malato desidrogenase e poder redutor, ele é convertido ao malato. Esse malato, então, é transferido para as células da bainha do feixe vascular, onde
sob a ação da enzima málica e com formação de poder redutor, é convertido em piruvato. Esse piruvato, então, retorna, né? Ele é lançado para a célula do mesofilo para estimular a biossíntese de fosfenolpiruvato, alimentando assim esse ciclo C4. Então, um aspecto muito interessante do ciclo C4 é por que a gente fala que concentra CO2? Notem que o CO2 ele entra nas células do mesofilo, ele é incorporado num esqueleto carbônico para gerar uma substância orgânica com 4 átomos de carbono, que sofre uma transformação e é então conduzida para a célula da baía do feixe vascular. Essa substância, no caso malato, ao ser convertida em piruvato, ela gera poder redutor, NADPH, e ela libera CO2. Então, quando a gente fala em concentração de CO2, nós estamos nos referindo ao acúmulo de CO2 nas células da bainha do feixe vascular, o local onde vai acontecer o ciclo de Calvin, onde vai acontecer o ciclo C3. Então, esse CO2 agora, ele é direcionado para o sítio ativo da rubisco, presente nas células da bainha do feixe vascular, e então o ciclo C3 ocorre plenamente. E com isso, todos os demais carboidratos, como fonte de energia, são sintetizados pelas células das folhas daquelas plantas de metabolismo C4. Notem que a própria conversão do malato a piruvato já gera o poder redutor que é necessário lá na etapa redutiva do ciclo de Calvin, que a gente viu nas nossas aulas anteriores. Então, com isso, a planta ela consegue concentrar CO2 no compartimento onde se encontra rubisco. Uma vez que a tensão de oxigênio, a concentração relativa de oxigênio nas células do mesofilo ela é alta. Então, se este processo de fixação de CO2 ocorresse no mesofilo, como é o caso das plantas C3, a competição por O2 seria uma competição mais acirrada. Então, no caso, a chance do oxigênio vencer essa competição e se ligar no sítio ativo da rubisco seria muito grande. Enquanto que concentrar CO2 na célula da bainha do feixe vascular é muito interessante para a planta. Por quê? Porque a tensão, a quantidade de oxigênio aqui é mínima. Então, quem vence essa competição para o sítio ativo da rubisco é o CO2. E com isso, o rendimento fotossintético ele é um rendimento maior. Este processo de concentração de CO2 lá nas células da bainha do feixe vascular tem um custo energético. O CO2, quando ele entra na célula do mesofilo, num processo que depende de 2 mols de ATP, ele é então direcionado na forma de esqueleto carbônico, como molécula orgânica, na forma de malato, para as células da bainha do feixe vascular. Então, esse processo é um processo que requer a hidrólise de ATP, portanto, gasto de energia. Ainda assim, é um processo vantajoso para a planta, por quê? Porque ela consegue concentrar com sucesso o CO2 na bainha do feixe vascular, onde efetivamente se encontra a enzima rubisco. Então, fica a pergunta, as plantas de metabolismo C4 são exclusivas de metabolismo C4? Não. As plantas de metabolismo C4 também realizam metabolismo C3. Elas apresentam uma estratégia de concentrar o CO2 num compartimento onde o CO2 vence a competição em relação ao oxigênio, porque a abundância de CO2 neste compartimento, no caso, células da bainha do feixe vascular, é mais abundante, o CO2. E aí, depois que concentra o CO2 lá, libera esse CO2 na bainha do feixe vascular, a planta realiza normalmente o metabolismo C3, que é a fixação de CO2 no ciclo de Calvin.
Falamos um pouco a respeito daquelas plantas que exibem metabolismo ácido das crassuláceas, para então a gente abordar os aspectos ecofisiológicos desses três principais metabolismos, né? O metabolismo C3, C4 e o metabolismo MAC, tendo em vista que já abordamos os aspectos fisiológicos, ecofisiológicos do metabolismo C2. A concentração de CO2 em plantas de metabolismo ácido das crassuláceas está diretamente associada com características anatômicas que estas plantas apresentam, características que minimizam a perda de água, como, por exemplo, folhas mais espessas, cutículas espessas e os estômatos abrigados em cavidades, ou seja, não são tão expostos ao ambiente externo, à atmosfera, como são os estômatos nas plantas, por exemplo, do tipo C3 e de metabolismo C4. Né? Então, elas constituem plantas de ambiente árido, como é o caso do abacaxi, agave, cactos, orquídeas e suculentas de uma forma geral. Né? Então, só para se ter uma ideia, quando a gente avalia este tipo de metabolismo, as plantas com metabolismo ácido das crassuláceas, elas perdem até, é uma estimativa, tá? Até 100 gramas de água para cada grama de CO2 que é incorporado no processo, né, de transpiração. Então, quando ocorre a transpiração, a planta perde 100 gramas de água e para cada grama de CO2 que ela consegue incorporar, enquanto que as plantas C4 podem perder até 300 gramas, ou seja, até 3 vezes mais água para cada grama de CO2 incorporado. E, finalmente, as plantas C3 são as que mais perdem água. Elas chegam a perder 5 vezes mais água do que as plantas de metabolismo ácido das crassuláceas. Isso por cada grama de CO2 incorporado. Então, a gente constata que as plantas com metabolismo ácido das crassuláceas desenvolveram esse mecanismo de concentração de CO2 para exatamente minimizar a atividade oxigenase da rubisco, quando em condições de seca, né, onde a oferta de água ela é muito limitada, além de terem desenvolvido características anatômicas que favorecem, né, o processo de retenção da água nos tecidos. E isso remete à nossa aula, né, uma de nossas aulas do potencial hídrico, né, das relações hídricas, onde a gente já comentou que a eficiência do uso de água por plantas de metabolismo ácido das crassuláceas é maior do que a eficiência de uso de água das plantas C4 e que é maior do que a eficiência do uso de água por plantas exclusivas de metabolismo C3. Na aula sobre movimento estomático, foi salientado que o movimento estomático em si ele é controlado por luz na faixa do azul e que plantas de metabolismo ácido das crassuláceas, por algum motivo, não passam por esse controle de abertura estomática. Né? Enquanto que nas demais plantas, né, com os mais diversos metabolismos, a luz azul estimula a abertura do poro estomático, no caso das plantas de metabolismo ácido da crassulácea, isso não acontece. E isso é muito interessante porque justifica, em parte, a capacidade que essas plantas têm de economizar água, de evitar a perda de água. Isso se deve porque a abertura dos estômatos ela acontece no período do escuro. Então, na ausência de luz, o poro estomático ele é aberto, então ocorre a troca gasosa. Então, geralmente, no período de escuro, à noite, as temperaturas já são mais amenas. Então, por consequência, o processo de transpiração é menos intenso. Então, a planta perde menos água. E, com isso, o CO2 ele consegue entrar nas células e, uma vez lá no citossol,
ele é convertido a bicarbonato, de novo por ação da enzima anidrase carbônica, e na presença de fosfenolpiruvato carboxilase, esse carbono é incorporado no esqueleto carbônico do fosfenolpiruvato, gerando o oxaloacetato. O oxaloacetato é uma molécula com 4 átomos de carbono, portanto, nos arremete ao ciclo C4. Ele é convertido a malato por ação de uma malato desidrogenase, num processo que demanda gasto de poder redutor na forma de NADH. E agora esse malato formato, diferentemente do que acontece com as plantas de metabolismo C4, esse malato ele é direcionado para o vacúolo. E o vacúolo, como ele é de natureza ácida, o pH no interior do vacúolo é um pH menor do que 7, então esse malato ele fica protonado, fica na forma de ácido málico. Por isso que as plantas com esse tipo de metabolismo, metabolismo MAC, elas são chamadas de metabolismo ácido das crassuláceas. Por quê? Porque elas acumulam ácido málico no vacúolo durante a noite. Então, enquanto estiver escuro, o ácido málico continua dentro dos vacúolos. E uma vez iniciando o dia, os estômatos das plantas de metabolismo ácido das crassuláceas se fecham durante o dia, porque não tem aquele controle mediado pela luz azul. Então, eles se fecham. Então, agora as trocas gasosas, as trocas gasosas estão temporariamente desativadas, temporariamente inibidas, e dando chance para que aquele ácido málico, uma vez dentro do vacúolo, possa ser mobilizado para o citossol. No citossol, então, ele se torna malato, porque o pH é pH 7, então, condições fisiológicas, o ácido málico ele desprotona, e formando a base conjugada, né, que é o malato. Esse malato é então direcionado para o cloroplasto, sofre a ação da enzima málica lá dentro do cloroplasto, né, num processo que forma poder redutor na forma de NADH, gerando então também o piruvato. E neste processo, então, ocorre a liberação do CO2, é bem análogo ao metabolismo C4, né? Libera esse CO2 e agora esse CO2 pode ser conduzido para o ciclo de Calvin, para a fixação verdadeira, né, do CO2, para a formação de 3-fosfoglicerato e dos demais carboidratos e, eventualmente, de amido, caso a planta esteja numa condição que se tenha o suficiente para armazenar carboidrato na forma de amido. Do ponto de vista de etapa bioquímica da fotossíntese, quais são as diferenças entre as plantas de metabolismo C4 e as plantas de metabolismo ácido das crassuláceas? O processo de concentração do CO2 e a fixação do CO2 em planta C4 ocorrem separados espacialmente. A concentração do CO2 acontece no mesofilo, quando este CO2 captado a partir do ar é incorporado num esqueleto carbônico para gerar uma molécula orgânica com 4 átomos de carbono. Essa molécula orgânica, agora com 4 átomos de carbono, ao se tornar uma malato, ela é transferida para células da bainha do feixe vascular, onde então ocorre a fixação do CO2. Então, é um processo em que a concentração do CO2 e a fixação do CO2 acontecem separados espacialmente. A concentração do CO2 acontece no mesofilo e a fixação do CO2 na bainha do feixe vascular. Por outro lado, em plantas de metabolismo ácido das crassuláceas, esses dois processos acontecem separados temporalmente. Ou seja, a concentração do CO2 ela vai acontecer no período noturno, porque é quando as plantas abrem os seus estômatos, realizam então trocas gasosas, perdem menos água porque à noite a temperatura é uma temperatura mais amena e, por consequência, captura esse CO2,
concentra esse CO2, armazena-o na forma de substância orgânica denominada ácido málico e, uma vez que amanhece durante o dia, esse ácido málico é mobilizado e é conduzido, para os cloroplastos na forma já de malato, onde então sofre a descarboxilação e o CO2 originado é então utilizado para o ciclo de Calvin. Então, ambas as plantas, tanto plantas de metabolismo C4 quanto plantas de metabolismo ácido das crassuláceas, também realizam o metabolismo C3, mas apresentam mecanismos de concentração de CO2 que são separados espacialmente, no caso das de metabolismo C4, e temporalmente, no caso de metabolismos ácidos das crassuláceas, quando se compara com a fixação de CO2. Independentemente de qual seja o metabolismo do vegetal, do ponto de vista fotossintético, as plantas elas realizam o ciclo de Calvin, a fixação de CO2 durante o dia. Então, o que acontece? Este processo ele acontece no âmbito dos cloroplastos, então lá no cloroplasto a fixação do CO2 leva à formação de trioses fosfatos, que são convertidas em ADP-glicose, porque é uma forma ativada da glicose para favorecer a sua reação com outras substâncias, gerando assim, por exemplo, o amido. E esse amido é eventualmente armazenado. Ou então, essas trioses fosfatos elas são direcionadas para o citossol para a produção de sacarose. E essa sacarose, então, ela pode ser direcionada para outras células vegetais, ou seja, células de órgãos que não são fotossintetizantes, ou então células de órgãos que são fotossintetizantes, mas são órgãos jovens, juvenis, cuja taxa fotossintética ainda não é intensa o suficiente para, por exemplo, manter o seu crescimento e o desenvolvimento daquele órgão, como é o caso, por exemplo, de folhas jovens, Folhas jovens é um grande exemplo. Então, essas folhas jovens funcionariam como dreno desta energia armazenada na forma de sacarose, enquanto que as folhas maduras seriam as fontes dessa energia na forma de sacarose. À noite, então, aquele amido armazenado, ele seria então mobilizado para a produção de carboidratos mais simples, como é o caso da glicose e da maltose, e é direcionado para a síntese de exoses. Essas exoses elas são fontes de energia, seja para a planta respirar ou até mesmo para poder exportar na forma de sacarose. E lá nos outros tecidos, aqui como representado, os órgãos raízes e caules, grãos e tubérculos, esta sacarose seria então armazenada numa forma de energia compatível. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Obrigada pela participação e até a próxima.